Glória a Deus, mais uma sexta. Na verdade, nossa última sexta de aula. Esse ano estaremos finalizando, né, em nome de Jesus, mais cedo. Por quê? Porque os tempos aí tá corrido. Mês de dezembro é um mês muito puxado para todo mundo, muito compromisso, muita... Lava para ela, Davi, tira e lava para ela. Muita demanda, e nós vamos nos preparar, vamos andar conforme a estação anda, né? Então, existe o tempo de produzir e existe o tempo de descansar. Eu quero aproveitar também para produzir material para vocês, para o ano que vem, se assim o Senhor nos permitir. Quero estar me programando, então a gente precisa ir descansar e estar nos preparando para o novo tempo. Queridos, antes da gente começar a nossa aula, eu quero orar, vamos orar com você. Um beijo para o pessoal do YouTube que tem acompanhado, que Deus abençoe vocês. Deixa o coraçãozinho, deixa o joinha, deixa o comentário falando sobre a aula. Tem muita aula boa. Pastora, eu vou ficar um mês sem estudar. De vez em quando vou tentar, não prometo, mas vou tentar fazer algumas lives, tá bom? Eu estou pensando em fazer imersão Salomão. Eu quero ver se dá tempo de produzir. Tá? Eu estou com ela em mente, mas não consegui colocar no papel. Se vocês interessarem na imersão Salomão, deixa aí no chat. Eu interesso, eu quero, tá? Para a gente estar fazendo um dia estudando profundo, assim, bem profundo os códigos de Salomão, tá bom? Vamos orar que eu quero comentar um pouquinho com vocês antes da aula. Pai, te louvo, te agradeço por este tempo, te agradeço por cada aluno que aqui está presente, pessoas que ainda irão assistir, pessoas que estão assistindo, acompanhando pelo YouTube, alunos que chegarão. Eu peço que a tua graça esteja sobre nós, que o teu Espírito venha trazer revelação sobre a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, a gente entrou no mês de Kislev, o pessoal vive me perguntando, pastora, quando que vira um mês? Quando que vira um mês? E nós viramos o mês, viramos mais cedo. Foi segunda-feira, dia 14, né? Dia 14, virou um mês. Seria dia 22/11. Mas o relógio de Israel está antecipado. Olha que loucura! Olha que loucura. Por isso que a gente tem que observar o calendário e ficar atento, não se pegar a uma rotina. Porque o relógio do Apocalipse antecipou, o relógio do mundo antecipou. E eu estava vendo em um site judaico que eu sigo, mudou o mês, segunda-feira. Entramos no mês de Kislev, o mês das 5 porções, tá? Essas 5 porções é um mês onde tudo é potencializado, é o mês de Benjamim, da tribo de Benjamim. Então, é um mês onde nós vamos sofrer alguns ataques, mas todo ataque ele traz uma bênção. É um mês que o comandante é o trono de Júpiter, ou o próprio Lúcifer. Lembra, não sei se alguém aí vai lembrar, tem um desenho que tem um personagem, um desenho infantil, que tem um personagem chamado Júpiter. Quem lembra? Quem está por dentro disso? Porque esse Júpiter, esse personagem, ele é ligado... Pode falar, Lu. Não sei se o Lu ia falar, se a Miele ia falar. Tem um desenho muito famoso que tem um menininho chamado Júpiter. Quem lembra? Quem está antenado? E esse mês, esse trono, ele é o próprio Lúcifer. Júpiter é o próprio Lúcifer. Ele traz como ataque a orfandade, tá? Rouba a alegria, show da luna, é isso daí. Aquele Júpiter, luna, lua, Lilith, tá? Luna e Júpiter é a representação de Luna, o trono, e Júpiter.
Mas são como que fala aquilo que está camuflado, mas não é essa palavra que eu quero falar. É linguagem, não é simbólica, subliminar, uma mensagem subliminar aí no desenho. Então, Júpiter vai estar atuando, ele traz tristeza, porque rouba a alegria de viver, tá? É onde os líderes perdem a sua força, tá? Esse mês, esse trono, ele rouba as forças de líderes, é onde os líderes querem desistir de tudo. Como é um destruidor, tenta nos fazer viver isolado ou rodeado de pessoas que não se importam conosco, para que a gente perca comunhão e não crie vínculos, tá? Traz um sentimento de vazio, traz um sentimento de não pertencimento, fazendo com que a pessoa busque uma liberdade, busque uma alegria que não existe. É onde as pessoas caem. Esse mês é um mês de muitas quedas espirituais. Então, fique atento nisso, tá? Por quê? Nós vamos ser atacados na paternidade. Vamos sentir que não temos valor, não somos amados, e você tem que lembrar que não apenas entender o amor de Deus, você tem que aceitar o amor de Deus. E sempre declarar: a alegria do Senhor é a minha força, em nome de Jesus. Não deixe esse trono roubar de você tua alegria, o teu ânimo, a tua força, em nome de Jesus. Vamos lá para a aula de hoje? Página 9 da apostila, apostila impressa. Vamos falar um pouquinho do final da aula passada e vou entrar na aula 5, modelando a mente. Quero falar com vocês primeiro sobre 3 ofertas que mudam fases da nossa vida. Pastora, como que eu faço para mudar de fase? Ou como que eu faço para quando eu mudo de fase? Queridos, nós temos que caminhar conforme o nosso conhecimento. Tudo que a gente aprende não é só para informação, é para aplicação. E quando nós recebemos uma nova informação, um novo conhecimento, é para que a gente venha aplicar na nossa vida e venha romper ciclos na nossa vida que estão estagnados. Por isso que a gente não pode ficar sem praticar a Bíblia. E é por isso que você estuda, para você conhecer, porque à medida que você conhece, você vai crescendo, vai desenvolvendo e vai avançando. Então, existem 3 níveis de oferta. Não estou falando de dízimo, estou falando de oferta. 3 níveis de oferta para mudar as fases da sua vida. Primeiro, oferta de primícias, porque ela consagra o que fica na sua mão. Ela não consagra o que vai, consagra o que fica. Nós aqui da nossa igreja trabalhamos mensalmente com as primícias, porque nós temos o entendimento, a revelação de que a primícia consagra o salário que ficou na nossa mão. Romanos 11:16. Deus abençoe. Romanos 11:16. Não tem. Não. Romanos 11:16 fala assim: se é santa uma parte da massa, que é oferecida como as primícias dos frutos, a massa todo igualmente é. Se a raiz é santa, todos os ramos também os serão. Então, quando nós primiciamos, nós estamos santificando aquilo que ficou na nossa mão, tá? Você que não é praticante da primícia, talvez você não tenha essa revelação, esse entendimento, começa a primiciar aquilo que você recebe, porque existe uma bênção no dízimo, mas existe a bênção da oferta e existe a bênção da primícia. A bênção da primícia é santificar, consagrar o que fica na sua mão. E o que fica na sua mão se torna abençoado. Como que você calcula a primícia? Pega o teu salário e divide por 30. Pastora, mas eu quero exceder o valor ao seu critério. Se torna uma oferta alçada.
uma oferta com mais valor, tá? O que é a oferta alçada? Oferta que vale mais. Então, quando você oferta além daquilo que é designado pela lei bíblica, você está dando uma oferta alçada, uma primícia alçada, tá? Mas quando nós queremos primiciar debaixo da lei, pega o teu salário, divide por 30, aquele equivalente a um dia do teu serviço, tá bom? Oferta sacerdotal. O que é a oferta sacerdotal? É diferente da oferta voluntária, é diferente da primícia. A oferta sacerdotal é aquilo que você semeia diretamente ou exclusivamente na vida de um profeta ou de um sacerdote, na vida de um pastor, na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Essa oferta, por que ela muda a nossa vida? Porque a oferta sacerdotal, ela tem a bênção de trazer para nós a liberação de uma palavra que nos transforma. Toda oferta que nós fazemos na vida de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, o que vai acontecer? Essa pessoa vai liberar uma palavra e aquela palavra vai transformar a sua vida financeira ou a área que a pessoa direcionar. É bíblico? É. 1 Reis 17:11. Eu recebo muitas ofertas sacerdotais sobre a minha vida, abençoo, oro por cada pessoa. Por quê? É uma bênção específica. É obrigatório? De jeito nenhum, você só tem que fazer aquilo que você crê. 1 Reis 17. Isso foi lá no final da Bíblia, misericórdia. 1 Reis 17, versículo 11. Olha meu celular, que absurdo. Sangue do Cordeiro. 17:11. 1 Reis 17:11. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traze-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, o Senhor teu Deus, eu juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro, primícia, faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Né? A famosa passagem aí de Elias com a viúva de Sarepta. Ele vai debaixo da ordem de Deus. Deus fala assim, ó, vai que uma viúva vai te alimentar. E debaixo da ordem de Deus, ele chega numa casa onde a mulher ela tinha só para si e para o seu filho naquela refeição o alimento. Ela não tinha mais. Ele fala assim, olha, me dá um pedaço de pão, me dá um pedaço de bolo, cozinha algo para mim. Ela falou, não tem nem para mim. O que a gente tem é isso aqui. Na hora que comeu, acabou, morreu. Eu falei, então tá bom. Então vai e faz. Primeiro dá oferta para mim. Depois você come, você e o teu filho. E a Bíblia diz, quando termina o relato, que eles continuam a comer até acabar o tempo da escassez. O que mudou a vida daquela mulher? 2 coisas, uma oferta e uma palavra. Mas primeiro ele pede a oferta, e quando ele pede a oferta, ele libera a palavra. Ela só recebe porque ela entrega. Queridos, às vezes o Senhor ele nos pede para fazer algumas ofertas que nós não entendemos na hora, mas as nossas ofertas estão preparando o nosso futuro. Eu vou repetir isso aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo. A todas as tuas ofertas, todas as ofertas que você direcionou e deu destino para ela,
estão preparando o teu futuro. Pastor, eu não estou vendo. Você tem uma palavra sobre você. E a palavra de Deus, ela não é mentirosa. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então, se você tem uma semente, se você tem um altar, o teu altar e a tua semente está preparando o teu futuro. Qual futuro? Futuro quando chegar o tempo da escassez. Você não passará necessidade, porque no tempo da escassez, nós somos amparados pelos altares que nós apresentamos ao nosso Senhor. As nossas ofertas nos amparam, porque aquilo que é liberado para nós volta no momento oportuno. Eu quero declarar para você, debaixo dessa palavra, debaixo da graça de Deus nessa noite, a tua oferta, o resultado da tua oferta, de cada oferta de primícias, de cada oferta sacerdotal que você levantou, vai te encontrar. O resultado da tua oferta vai te encontrar, vai encontrar a tua conta, vai encontrar a tua necessidade, vai encontrar o teu momento de escassez e vai te suprir. Você não vai perecer, porque o Senhor que recebe o altar, que recebe a oferta, é aquele que transforma a tua vida debaixo da palavra de um sacerdote, debaixo da palavra de um profeta. E com a unção que Deus liberou na minha vida como profetisa do Senhor, libero para você, todas as tuas ofertas falarão por você no tempo de escassez. A tua oferta terá resultado. A tua oferta vai te encontrar na hora da tua necessidade, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Olha a oferta. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. A sunamita faz uma oferta para o profeta. Ela vê Eliseu passando e fala assim: aquele ali é um homem de Deus. E como ele viaja demais, vou preparar um quarto. Vou colocar uma cama, vou colocar um candeeiro, vou colocar uma mesa, vou colocar água, vou colocar uma cadeira. Essa vai ser a minha oferta. E aí ele libera uma palavra. Ela gera um filho debaixo de uma palavra do profeta, que recebeu aquela oferta. Ofertas fazem você receber palavras que te fazem gerar bênçãos e sonhos para a tua vida. Aí olha o que acontece. O filho dela morre. Lá na frente, se você for ver, o filho dela morre. Ele cresce, quando ele completa 12 anos, ele morre. E ela vai até o profeta. E por causa daquela oferta, o profeta começa a orar ao Senhor. Ele compra a briga espiritual daquela mulher e ele declara que a vida volte naquele menino. Ele manda embora o espírito da morte e entra na vida daquela mulher a ressurreição. Quero declarar sobre você esta palavra. A tua oferta vai fazer ressuscitar o que morreu na tua vida. A tua oferta vai fazer ressuscitar o que morreu na tua vida. Em nome de Jesus. Você que tem semente, você que tem semeado, você que tem frutos na sua mão, porque você plantou. Eu estou declarando, vai ressuscitar as áreas que estão mortas, pelo poder da palavra do Senhor. Assim como vive o nosso Deus, vai viver os teus projetos, vai viver os teus sonhos, vai viver os teus negócios. Você vai dar a volta por cima e não haverá morte, não haverá esterilidade e não haverá falência. Em nome de Jesus. Terceira oferta que muda a nossa vida. A oferta de sacrifício. Oferta de sacrifício, queridos, é aquilo que a gente não quer fazer. O que é o sacrifício? É aquilo que a gente não quer fazer. Ninguém quer fazer sacrifício.
não é aquilo que é difícil. Porque às vezes o que é difícil, porque a gente conhece a palavra, a gente renuncia. Mas o sacrifício ninguém quer fazer, não. Ninguém quer fazer. Deixa eu abrir uma água aqui, gente. Misericórdia. O sacrifício é você entregar aquilo que você não quer entregar. Vocês acham que Abraão queria entregar Isaac? O sonho dele? O filho que ele esperou 90 anos? Você acha que ele queria entregar Isaac? Ele nunca quis entregar Isaac. Mas ele se submeteu. Ele se submeteu. Oferta de sacrifício não é aquilo que eu quero dar, é aquilo que eu não quero. Eu me recordo que quando Deus pediu um dos meus últimos sacrifícios, foi quando eu vendi o livro de Apocalipse. Vendi. Deus falou assim, agora você dá. Faz uma oferta sacerdotal. Semeia no teu pastor. Falei, não acredito, Deus. Tem que dar pro meu marido esse dinheiro. Meu pastor. Isso, aham. E naquele dia ele não sabia do que Deus tinha falado comigo. Eu só falei para ele quando cheguei em casa, que eu fiquei esperando Deus confirmar os 2 cultos. Olha eu lutando. E aí, ele, sem saber, ele deu uma unção para mim no altar, mandou eu me ajoelhar, me deu uma unção. E aquela unção e aquela oferta destravou a minha vida, para a glória do Senhor. Então, sacrifício você não quer entregar. Só que olha o que eu coloquei na nossa apostila. Quem não pode entregar o que Deus quer, não pode servi-lo. Se você não estiver pronto de entregar o que Deus quer, você não pode servir Ele. Porque como que você vai servir um Deus que você não está disposto a entregar tudo? E a nossa vida com Deus, ela é marcada pelo quê? Pelo nível de entrega. Nossa vida com Deus é marcada pelo nível de entrega. Queridos, não é fácil entregar. E para receber mais de Deus, tem que ter um coração disposto a entregar. É perguntar a Deus qual é o sacrifício. Qual é o altar que o Senhor quer que eu levante? Nós precisamos perguntar ao Senhor. Porque esses 3 níveis de oferta mudam a nossa vida. Primícias, oferta sacerdotal e oferta de sacrifício. Elas mudam fases da nossa vida. Observa na Bíblia. Todas as pessoas que entregaram primícia, que entregaram oferta sacerdotal e que entregaram oferta de sacrifício, viveram uma mudança de fase. Se eu quero viver uma mudança de fase com Deus, eu tenho que fazer aquilo que eu não estou fazendo. E aquilo que eu não estou fazendo vai me custar algo. Pode perguntar, Eva. Pastora, eu queria fazer uma pergunta assim. Eu estou aprendendo que toda oferta tem que ser direcionada, certo? Sim. Eu já fiz algumas ofertas, a senhora sabe, não precisa falar nem de valores nem nada, a senhora sabe, a senhora é pastora. E essas ofertas que eu fiz, eu nunca direcionei, eu nunca tive essa instrução que fala assim, tipo, ó, tem que direcionar essa oferta, você vai fazer essa oferta para tal coisa, ou você quer tal coisa, você vai ter que direcionar. Eu não tive esse ensino, estou tendo agora. Tem algum jeito de a gente orar ou não? Deus conhece, sabe que até ali eu não tinha estudo. O bom da oferta direcionada é que ela se torna específica. Vamos ver as tuas ofertas sem direção, assim falando, mas você fez debaixo de uma palavra que você recebeu no altar. Né? Você fez debaixo de uma pregação que você ouviu e Deus falou com você naquele momento e você lançou o quê? Semente. Então, cada oferta que você lançou, vamos supor, você fez uma oferta num culto que eu preguei sobre Noé, vamos falar assim, sobre fé, sobre Noé, sobre ser guardado. Você não direcionou a tua oferta, só que você ofertou devido àquela palavra que você recebeu, porque falou com você. Então, o que foi pregado naquela palavra vai ser a tua colheita. Aí, numa outra oferta,
Nesses tempos atrás eu preguei sobre Jacó. Aí você foi lá, ofertou devido à palavra que você ouviu e Deus falou com você sobre Jacó, sobre as bênçãos de Jacó. Você plantou uma semente. Então você vai receber conforme aquela palavra que você recebeu, que foi liberada naquela palavra. Por isso, queridos, é a importância da gente frequentar, servir, congregar numa igreja séria, que não prega heresia, que prega a palavra, que prega a Bíblia, que te ensina a Bíblia, é o quê? Tudo que nós semeamos vai voltar conforme a palavra que a gente recebeu. Então, ele não deu destino à oferta dele, mas ele semeou conforme o culto, conforme o que ativou a fé do coração dele. Então, ele vai receber como colheita as bênçãos daquela palavra. Se uma pessoa que está pregando, ela prega fora da Bíblia, ela prega heresia, o que vai acontecer? A pessoa vai semear e ela não vai conseguir colher. Ela semeia num solo infértil. Pode contar, Fran, testemunho. Paz, pastora, paz todo mundo. O pastor que não dá um testemunho, só estava falando agora há pouco sobre a oferta, né? E graças a Deus nós aprendeu muito aqui sobre questão de oferta. E nós sempre oferta na igreja. E quando a neném nasceu, foi para nascer antes, nós estávamos meio preocupados em questão financeiramente. Aí, quando descobriu a gravidez da neném, aí Deus nos supriu, saiu um dinheiro do meu pai, uma herança do meu pai. Deus deu uma herança só do meu pai. Aí, quando foi ontem, nós estávamos preocupados também com a questão da outra neném nossa que vai nascer, tá acabando da grávida. Deus também nos surpreendeu. Para a honra e glória do Senhor, vendeu a casa do meu avô, quer dizer, também vai ter uma herança que nós vamos pegar terça ou quarta-feira. Tipo assim, a gente vê na cara que a oferta faz resultado. Na última primícia eu falei isso, glória a Deus. A tua provisão vem conforme a tua necessidade. A tua provisão vem conforme a tua necessidade. Queridos, Deus sabe o que você precisa. Eu e meu esposo, nós temos 2 casas de herança para vender. E tá amarrado. Queridos, não pensa esse negócio tá amarrado. Tá amarrado, assim, a 7 nó. E nós oramos, fizemos um voto. E eu falei pro meu esposo, falei, Deus sabe a nossa necessidade, Deus sabe o nosso coração e Deus sabe o nosso voto. Tá lá. Na hora que vender, nós vamos cumprir e nós não vamos arredar o pé, e muito menos esmorecer a nossa fé. Por quê? O mundo espiritual vai testar aquilo que a gente declarou. Quando a gente recebe uma palavra de oferta, uma palavra de cura, qualquer palavra que vai te confrontar a tua realidade, a tua primeira reação é o quê? Duvidar. Ainda mais, queridos, quando é financeiro. Quando é financeiro, o negócio pega muito mais. Porque quando é de cura, doença, você sabe que você vai orar e Deus vai te atender e vai te curar, você fica esperando a cura. Mas quando é financeiro, parece que o negócio pega, por quê? A tua boca não espera. As tuas contas não esperam, elas vencem. E se a porta estiver fechada, você vai abrir como? Se não for o Senhor quem abrir. Mas eu volto para aquela palavra, a última premissa que eu preguei. A tua necessidade, ela é suprida, a provisão vem conforme a tua necessidade. Se você tem necessidade de dinheiro, o que Deus vai prover para você? Dinheiro. Se você tem necessidade, acabou o alimento na tua casa, o que Deus vai prover? Alimento. Preciso de roupa, Senhor. Não tem roupa, o que Deus vai prover? Roupa. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, queridos, quando eu me mudei de cidade, quando eu saí da bruxaria, mudei de cidade, e eu mudei para Votuporanga, entrei na faculdade, eu não tinha roupa, queridos, para ir para a faculdade. Eu não tinha roupa. As minhas roupas eram tudo de piriguete, piriguetíssima, assim. E eu estava voltando para Jesus. E olha o que aconteceu. E eu lembro que eu entrei na faculdade, eu só tinha 2 calças para trabalhar. E eu entrei na faculdade, eu lembro que eu falei assim, mãe, e agora? Ela, nós estamos servindo a Deus, e todo culto eu entregava uma oferta.
Todo culto. Eu trabalhava, separava uma oferta. Eu falei, Senhor, eu preciso, o Senhor está aqui, minha necessidade. E aí eu lembro que eu falei assim, eu vou visitar um brechó. E aí, isso foi num domingo. Aí falei para minha mãe, vamos na terça no brechó? Vamos. Ele ia abrir só na terça. Porque às vezes eu acho alguma coisa bem baratinha, pelo menos para ir essa semana para a faculdade. Porque eu tinha 2 calças. E a minha mãe começou a trabalhar na segunda-feira como enfermeira particular de uma senhora. E a neta dessa senhora, no dia, estava limpando o guarda-roupa. Falou assim, você quer umas roupas assim que eu vou desfazer? Minha mãe falou, quero. Minha mãe nem olhou o tamanho, né? Minha mãe brincava, falou assim, é pobre, não tem tamanho, tudo vai servir. Minha mãe falou, eu tenho uma moça que vai entrar na faculdade, eu tinha 18 anos. E minha mãe levou essas roupas. Quando a gente abriu a sacola, assim, as sacolas, que eram muitas, foram 34 calça jeans da Carmin. Queridos, 34. Eu tinha calça para usar um mês inteiro sem repetir, ainda sobrava. E a gente brincava, falava, pode chover, que não precisa secar. De 34, numa pancada só. Calçados, eu ganhei mais de 17 calçados. Uma pancada, eles eram muito ricos. Mas minha mãe não tinha dimensão do que via. Blusinha. E eu lembro, eu falava assim, meu Deus. E aí eu lembro como que eu fui suprida naquilo que eu precisava. E aí eu volto para a Bíblia. Nós somos supridos naquilo que nós precisamos. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, seja conhecida todas as vossas necessidades em oração. Você tem que orar o que você precisa. Irmãos, não é que você está precisando de blusa, de roupa, vamos lá. Ai, está precisando de roupa. Ai, Senhor, me dá uma bênção. Qual? Ai, quebrou meu guarda-roupa, preciso de um guarda-roupa. Pede o guarda-roupa. Ora, Senhor, estou precisando de um guarda-roupa. Estou apertado financeiramente, pastor, preciso de dinheiro. Senhor, preciso de dinheiro. Quanto? Fala os valores. Sejam conhecidas as vossas petições. Onde? Em oração e súplica. Mas a gente ora raso. A gente... e mostra. Deixa eu ensinar algo para vocês. Mostre a fidelidade de vocês em oração. Porque o momento em que nós temos para apresentar as nossas obras é na nossa oração. Fala para o Senhor quem você é para o reino. Fala, Senhor, eu estou passando uma necessidade, a porta está fechada, mas eu sou dizimista. Eu fiz um voto para o Senhor. Eu sou ofertante. Eu sou primiciador. Apresenta as tuas ofertas. Pastor, eu vou jogar na cara de Deus? Não, você vai mostrar as tuas obras. Para o mundo espiritual ver que você não é qualquer um, que você tem identidade. Que no mundo espiritual você tem uma patente. Que você é o quê? Você é uma coluna. Você é financiador do reino. Isso tem que ser falado. Vocês acham que eu não falo isso com Deus? Eu falo, Senhor, quando eu compro minhas brigas aqui com os dizimistas, estou jejuando toda semana pelos dizimistas da nossa igreja. Eu falo, Deus, cadê as promessas? O Senhor mentiu? Vou ter que largar de seguir a Bíblia e seguir outra coisa? Porque se isso aqui for verdade, eu quero ver cumprir. Porque se nós não falarmos o nosso fruto, se nós não falarmos a palavra, se nós não entendermos a palavra, não declarar ela, as coisas não vão acontecer. Então, tenha obras, tenha frutos, mas tenha oração. Vamos entrar lá no Modelando a Mente, no capítulo 5, na aula 5. Não adianta você cumprir todos os princípios se você não mudar a tua mente também para prosperar. Tem gente que está agarrado na escassez. Está lá amarrado na escassez. O povo de Israel tinha prosperidade, tinha a promessa da prosperidade, mas a mente deles não estava pronta para a prosperidade. Então, a tua cabeça, a tua mentalidade, os teus pensamentos têm que estar prontos para prosperar. Você não tem que ter essa mentalidade pobre, não. Pobre, quando eu falo é pobre no espírito. Pobre escasso. Tá? Olha lá comigo. Êxodo 16, 3. Olha o povo que tem promessa com a mentalidade pobre. Êxodo 16, 3. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão.
Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a esse deserto para morrer com toda essa multidão de fome. Com saudade das carnes. A mesma coisa você falar assim, ai, quando eu estava no mundo, eu era mais feliz. Números 11, 5. Números 11, 5. Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Olha a mentalidade pobre deles. Em vez de olhar para a promessa e dizer, ai, que saudade da cebola do Egito. Ai, vontade de comer cebola. Deus falou assim, eu tenho uma terra que mana leite e mel para você. Ai, que saudade da cebola. Mas no Egito tinha cebola, tinha pepino. Ai, gente. Eu, se eu fosse Deus, tinha mandado um raio naquele povo. Ai, não vai sobrar nenhum. Não serve. Deus me livre. Sei. Não dá, não. Não é nem para ter promessa um povo desse. Por que eu coloquei eles como exemplo? Porque todo comportamento denuncia teu próximo resultado. Teu comportamento vai denunciar o teu próximo resultado. Como que você vai saber se você vai vencer, se você vai ser derrotado? Olhando o que você está fazendo agora. Porque se teu comportamento é de derrotado, você vai ter derrota. Mas tudo é comportamento? É. Quanto mais eu olho para a Bíblia, mais eu vejo comportamento. Se teu comportamento for de vitória, for de obediente, é isso que você vai ter, vai ser vitória. Prosperidade, ela é construída com fidelidade, administração, visão e resultado. Quer prosperar? Tem que ser fiel, tem que administrar o que ganha, tem que ter visão de trabalho e tem que ter resultado. Porque se não tiver resultado, não prospera. E o resultado demanda o quê? Esforço. Mas tudo isso vem do quê? Da transformação da nossa mente. E pessoas escassas, elas estão presas à circunstância, está presa a dinheiro, está presa a pessoas, está presa a comportamentos. Então, eu quero compartilhar alguns comportamentos para você transformar a sua mente. Primeiro, seja fiel a Deus. Se verdadeiramente você quer prosperar, você vai ter que entregar de corpo e alma para o dono do ouro e da prata. E não pode arregar a mão disso. Porque tem gente que é fiel só na abundância. Na escassez não é mais. E quando a gente fala de ser fiel, é ser fiel na escassez, na abundância. Porque tem gente que tem facilidade de ser fiel na escassez, mas na abundância não. Acho que eu vou tirar tudo isso aqui de dízimo. Oh, Deus me livre. Misericórdia. O pastor vai ficar rico. A pastora vai trocar de carro. Está repreendido. Ai, vocês já repararam que quando Deus quer que a gente eleva o nível da nossa oferta, ele fala assim no nosso coração, dá uma oferta maior. A gente acha que é coisa da nossa cabeça? Ai, acho que é coisa da minha cabeça isso. Não é de Deus. Quem já passou por isso? Levanta a mão e fala, já passou, Tatá? Ai, coisa da minha cabeça. Acho que minha cabeça está querendo ofertar e eu não. Vocês já passaram, gente, por isso? Que situação. Ou senão, sim, né, Julinho? Ou senão teve gente que chegou assim, ai, pastora, acho que é o diabo. Você acha que o diabo vai mandar você ofertar mais? Você acha que a tua cabeça vai querer que você oferta mais? É a nossa carne resistindo, é Deus falando. E Deus, quando pede, e eu sei, gente, eu passo a mesma luta, tá? Deus, quando pede as ofertas, sacrifício, eu falo, ai, meu Deus, acho que é impressão minha. Acho que é uma voz na minha cabeça. Acho que eu estou ouvindo voz, mas não é. É o Senhor querendo mudar.
o nosso nível, elevar o nível da nossa oferta, tá? Então, se quer prosperar, se entrega de verdade. Se entrega de verdade. Fala, Senhor, fiz uma aliança, minha aliança contigo é na riqueza e na pobreza. Aí eu querendo ou não, eu tendo ou não, do Senhor eu vou ter. Ah, pastor, mas diminui o meu salário. Coloca o teu dízimo conforme o teu salário. Se você tiver no giraia na fé, você coloca mais. Igual teve o irmão Júlio que já fez isso, esse propósito. É você e Deus, mas seja fiel, tá? Porque as situações de escassez é a medição, o tanto que a gente suporta, até que nível a gente suporta. Só que luta, queridos, tem tempo. O deserto, ele tem um tempo na nossa vida. E por mais que seja, que pareça que está demorando, que está difícil, que não vai acabar, o Senhor, ele está nos medindo para aumentar a prosperidade, para aumentar a bênção sobre nós. Então, ele precisa nos elevar ao último. Quanto mais provado você é, mais honrado você será, mais abençoado. Deus quer elevar o nível da sua bênção, mais abençoado ele quer te tornar. É fácil? Não, irmãos, é só para crente mesmo. Não é fácil. Segundo, assuma sua responsabilidade. Os nossos fracassos financeiros não é culpa dos pais, não é culpa do governo, do emprego, nananana. Nossos fracassos vêm das nossas escolhas. Senhora, mas eu fiz tudo certo, irmão. Olha certinho, vê se você não errou. Olha. Sabe qual que é a minha dificuldade particular? A minha, Mariana. Eu sou muito liberal, eu sou fiel no dízimo, sou fiel na oferta. Ai, gente, mas não manda eu administrar nada, não. Misericórdia. A única coisa que eu administro bem é meu tempo. Sou péssima administradora. E como péssima administradora, às vezes eu não prospero o que eu preciso prosperar. Agora, bom para administrar aqui em casa é o cônjuge. O cara é ninja. Eu brinco com ele que ele pega um, transforma em 1 milhão. Mas ele tem foco naquilo. Tem foco. Não tem a ver com temperamento. Ele é bom, ele é muito bom administrador. Muito bom mesmo. Né? Eu sou boa para trabalhar, eu sou boa para produzir, para administrar. Aí meus fracassos vêm do quê? Meu serviço? Não. É eu que administro mal. Não consigo romper nisso, mas estou aos pouquinhos, estou encaixando. Então, a gente para prosperar tem. É bom para gastar. O teu é bom para gastar, né? É. Os homens são ótimos para gastar. Agora, o povo para guardar dinheiro é a Záguia, o Édipo, a Niele, tudo a Záguia aí do nosso grupo. E os boi, Lisandra. Agora, os homens, tadinho. É só na misericórdia. Os leão também. Se dá certo, foi misericórdia. Então, os nossos fracassos, gente, não é culpa de ninguém, é da gente mesmo. Só que se o nosso fracasso é nossa culpa, o sucesso depende de quem? De nós. O teu sucesso depende de você. Por que que não está além? Porque está paralisado. Por que que está paralisado? Porque está dependendo de você romper. E quando a gente decide romper, a gente decide mesmo, tem que ir. Mas tem horas que as situações nos aprisionam para quê? Para a gente não ter reação, atitude, comportamento para sair daquela fase. O meu chamado é ser pastora, o meu chamado é ensinar, eu prego fora. Esse é o meu chamado. Eu vivo disso, né? Então, eu vou ministrar num culto, eu recebo oferta, eu vendo produtos, os meus materiais para a internet. Só que eu vi que para onde eu quero chegar estava escasso ainda. O que eu fiz? Comecei a trabalhar mais, né? Comecei a produzir mais conteúdo. Demanda o quê? Tempo, esforço, conhecimento.
Comecei a trabalhar com as meninas, que a gente tem aqui o projeto do buffet. É cansativo? É desgastante demais. Mas se eu não fazer um esforço, não vou ter sucesso. E se eu não vou ter sucesso, a culpa não é de ninguém, é minha, que não quis se esforçar mais. Deixa eu ver o que perguntaram aqui no chat. Eu não vi. 24 de dezembro, que tribo? Deixa eu ver. Acho que você é a próxima tribo, tribo de Dan. Estuda lá, tribo de Dan, no nosso canal, que tem a sua tribo, viu? Então, o nosso sucesso depende de nós, tá bom? Tenha uma visão e comportamento com o padrão que você deseja alcançar. Então, se você... eu quero ser empresário. Então, você tem que ter uma visão de empresário, comportamento de empresário. Você tem que economizar como um empresário, investir como um empresário, se apropriar de tudo aquilo que você quer fazer do ramo. Você tem que ser um conhecedor do ramo que você quer entrar. Tem que ir com tudo, de trás para frente, você tem que estar antenado, você tem que estar por dentro, aquilo lá tem que ser teu respirar, tá? Quando você tem uma visão e o comportamento, você começa o quê? Gerar uma frequência vibracional. Você começa a vibrar naquela frequência. E a frequência é o quê? Ela é uma voz que ecoa a longa distância. Então, o teu futuro vai estar recebendo essa frequência. Os ambientes que você está vai estar entendendo a mensagem. Espera aí, fulano está falando diferente. Fulano está vestindo diferente. Fulano está andando diferente. E o que acontece? Ambientes começam a ver e você está em uma outra frequência. Você vê que quando a gente se converte, por que a gente sai de algumas rodinhas? Porque a frequência não é a mesma. E a frequência do quê? Do som da voz, da roupa, né? Dos assuntos, das ideias, das vontades. Então, aí, quando você muda o padrão, muda a frequência, você muda o comportamento. Então, quer ter sucesso, quer ter progresso? Modula a mente, começa a mudar, queridos. Se comporte como quem você quer ser no futuro. Não seja emocional. Grandes líderes não são emotivos. Por quê? Porque ele entende que tudo é fase. Os grandes líderes, CEOs, empresários, pessoas grandes, pessoas de renome, não é emotivo, não fica desesperado. Sabe que fase passa. E eu vou falar uma coisa biblicamente. Quanto mais ruim tiver a fase do mundo, mais o crente tem chance de prosperar. Porque Deus deu essa unção para quem é dele. Querido, então, se você é de Deus, se você tem essa unção na tua vida, se você sabe que Deus falou já com você, que você tem um chamado, para de aceitar essa situação. Começa a falar, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de história, eu vou mudar minha história, eu vou mudar minha vida. Porque eu acredito no poder da palavra. Não fica emocional. Eu sei que as situações nos abatem. Queridos, eu já passei muito perrengue financeiro. Muito. Mas hoje, eu aprendi... Eu já sou uma pessoa muito fria com algumas coisas. Mas eu aprendi a ser fria com algumas coisas, questão de finanças. Por quê? Ou eu tenho que crer naquilo que eu semeio e naquilo que eu prego, ou senão está tudo perdido. Porque se eu tenho semente, se eu tenho a palavra, para que eu vou temer? Eu não vou temer o dia mau, porque o Senhor é comigo. Você também não vai temer, porque o Senhor é contigo. Valoriza o seu tempo. Para quem quer ser produtivo, tempo é vida. E vida bem organizada produz dinheiro. Vida bem organizada produz dinheiro. Então, não fica se envolvendo com um projeto que não te leva a lugar nenhum. Eu priorizo o meu dia, eu priorizo as minhas... Tem coisa que eu sei que naquilo ali, no dia, não vai me levar a lugar nenhum, nem vou. Isso aqui pode aguardar.
É urgente? Não dá para guardar. Tem só urgência. Porque no meu tempo eu produzo. Meu tempo é dinheiro. E se eu não cuidar do meu tempo, quem que vai cuidar? Então, Mariana, tá? Eu não me envolvo com coisa que não me dá resultado. Nem saio de casa. Isso para tudo. Vai me dar resultado? Nem vou. Quando eu sou convidada para ministrar fora, eu oro. Senhor, isso aí vai gerar resultado? Ou estão querendo me levar para show de igreja? Eu nem vou. Eu tenho igreja para pregar. Tenho igreja para cuidar, tem cento e tantos membros. Não perco mais o meu tempo, não me iludo mais com isso. Porque a minha prioridade é o meu chamado, é aquilo que eu fui chamada para fazer. Então, quando não é, eu estou falando uns não para um monte de povo, ultimamente. Porque não é minha prioridade, não vai me levar a lugar nenhum. Só vai me cansar. E para eu fluir bem no meu propósito, eu não posso trabalhar cansada e exausta. Eu tenho que trabalhar com aquilo que edifica e dá retorno em todos os âmbitos, emocional, espiritual, financeiro, tudo. Senão, não. Senão, não. Pastora, você só sai para pregar quando você recebe oferta? Não, tem lugares que eu não recebo oferta. Mas tem resultado espiritual, eu vou. Agora, lugar, pode me dar a oferta que for. Se Deus falar assim, ó, não, fico boazinha aqui em casa. Se eu tiver de boa, assisto meus doramas. Porque eu já tenho um chamado que eu cumpro ele. Eu já tenho um ministério. E eu preciso valorizar isso, né? Gerenciar isso. Seja governante. Quer prosperar? Governa bem sua casa. Governa bem suas emoções. Governa bem os seus problemas. Porque Deus só vai te dar coisas maiores quando você gerenciar bem o seu dia a dia. Onde que a gente é medido? No dia a dia. Deus pega a nossa rotina e mede ela. Ele pega tua semana, ele fala assim, vamos ver como você sai essa semana. Se embananou todo? Não deu conta? Não aguentou? Deixou tudo pela metade? Não está cuidando bem da sua casa? Não está cuidando bem dos seus negócios? Não está cuidando das suas emoções? Não está cuidando dos seus problemas? Não está pronto para crescer. Vai ficar na mesma fase. Pastor, mas eu vou ficar amarrado? Vai. Ué, se você não dá conta de cuidar da tua casa, se você não dá conta de resolver teus problemas, se você não dá conta de cuidar das tuas emoções, você acha que você vai crescer para onde? Se você for para frente, de barriga. Porque do resto, nada. Ou para os lados, né? Por quê? É no dia a dia que a gente é medido. A nossa rotina, ela afirma e testifica se você está pronto para crescer ou não. É o teu dia a dia que fala assim, ó, você está pronto. Você não está. Observa Noé. 120 anos construindo uma arca. 120 anos fazendo um barco, porque Deus falou que ia chover e nunca tinha chovido na terra. Mas ele teve persistência, determinação e perseverança de fazer o mesmo trabalho durante 120 anos. Deus falou assim, tem que salvar esse homem, gente. Nunca viu chuva. Falei com ele uma vez só. Tá mais de um século fazendo isso? Coitado. Tem que salvar. Acho que um homem desse não vai ser salvo. Vai entrar só ele e a família dele. De buenas. Olha José. Olha a rotina de José do Egito. Vendido, escravizado, vira mordomo, é injustiçado, vai preso, e Deus olhando só o dia a dia dele. Deixa eu ver se ele é apto para crescer. Ah, agora ele pode se tornar um governador. Chegou teu dia, José. Agora você pode crescer. Por que a gente não rompe? Porque alguma coisa está mal administrada, está mal governada. Ou seja, tuas emoções, os teus problemas, ou tua casa, ou tua fé.
Organiza. Deus é organizado. Deus é organizado. Nossa, misericórdia, meu marido tem alma ferida, não aceita ser contrariado nem pela salvação. O que eu faço? Ora, pessoas que não aceitam ser contrariado, a gente tem que orar. Porque quem convence é o Espírito Santo, não a gente. Tá? Então, você ora. Quer prosperar, queridos? Já já eu vejo tua tribo, viu, Nar? Não esqueci, não. Eu vou ver tua tribo já já. Quer prosperar? Não se compara. Ei, gente, o crente tem um tal de... Porque o meu vizinho... inveja. A prosperidade tem uma velocidade particular. Davi, ele se compara. Quando eu começo a me comparar, você acha que eu também não me comparo? Mas eu. Lógico que eu me comparo. Quando eu começo, eu vou lá no Salmo 37. Anota esse salmo na tua vida. Salmo 37. Lê. É Davi. É Davi reclamando da prosperidade do ímpio. Ele fala assim, por que, Deus? O ímpio não fez nada que eu fiz. Olha o que eu fiz. Essa coruja do Satanás está melhor do que eu. Falando. O ímpio que fala línguas, eu não falo. A Thaís um dia. Ai, gente, essa Thaís é uma benção. Com inveja do irmão que estava falando em língua estranha. Loucona para ser batizada no Espírito. Ai, o ímpio fala línguas, eu não falo. É lógico. Você está vendo quem fala, quem não fala? Juíza. Sentou na cadeira de juíza e ficou determinando quem pode e quem não pode falar. Você pode, você não, você pode. Ah, esse eu não sei não, hein? É lógico, não vai falar nunca, filha. Você botou a beca e falou, você pode, você é ímpio. Justíssima. Rato, nunca mais. Dei uma nela que nunca mais. Ela ficou um dia sem conversar, só meditando. Saindo da cadeira do juiz. Por quê? A gente tem hora que a gente fica perguntando, né? Ai, Deus, mas olha fulano, Senhor, vende droga. Tá prosperando. E eu, que sou dizimista ofertante. A prosperidade tem uma velocidade particular. Enquanto você se compara com quem está mais à frente que você, você perde tempo de investir na sua nova estratégia. Antigamente, ficava na igreja dos outros. Ai, não tem mais membro. Olha esse culto. Olha esse culto. Olha essa aula. Olha. Deus falou assim para mim, cuida da tua vida, filha. Cuida da tua vida. Você não está dando conta da tua vida. Sabe por que você não está crescendo? Porque você não está cuidando da tua vida. É verdade, né, Deus? Também acho. Porque ao invés de eu estar estudando, enchendo de conhecimento, orando, buscando, santificando, fazendo a minha parte, eu estava lá, vendo a igreja dos outros crescer. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Se Deus deu a cada um crescimento. Era só ir lá pagar meu preço, gente. Parei de olhar a vida dos outros, fui cuidar da minha vida. O negócio começou a andar. Porque tem que parar de se comparar. E prosperidade também, queridos. Ela tem uma velocidade particular. Vamos lá, página 10. Para a gente encerrar. Verdades que você não aceita, mas são para você. Só lapado. Primeira, tua atitude de honra está te encaminhando para a prosperidade. Quanto mais você tem atitude de honra, mais encaminhado você está para a prosperidade. Onde está? Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus salários. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus lagares. Então, se você honra a Deus, isso vai te encaminhar para a prosperidade. Se você não honra,
Não vai. Servir com excelência te muda de nível. Qual que é a verdade que a gente não aceita? Servir com excelência te muda de nível. Quanto mais excelente você for, mais rápido você muda de nível. Gênesis 39:2. O Zé. Eu amo, gente, a história de José. Gênesis 39:2. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E o senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que ele realizava. Quanto mais excelente ele foi, mais mudando de nível ele foi. Fazer as coisas bem feitas. A tua semente hoje é a tua provisão de amanhã. Falei isso agora há pouco, né? A tua semente de hoje vai te prover amanhã. Gálatas 6. Bíblico. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, de carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia! A bênção da abundância não é para todos, mas é para os fiéis. Pastora, a abundância para mim depende. Se você é fiel, é. Se não, não. Ô, louco, pastor. Não, não é. Porque não é que Deus abençoa todo mundo, não. Porque ele já dá o ar para as pessoas respirar. E o povo nem é grato. Provérbios 28:20. Abundância não é para todos. O homem fiel receberá muitas bênçãos. Mas quem se apressa para enriquecer não ficará impune. O homem fiel receberá muitas bênçãos. Não está aqui o homem, ou qualquer um. É só quem é fiel. Quem é fiel se torna notável. Quando você é fiel a Deus, Deus te faz ser visto. As pessoas vão te ver, você vai destacar. Ai, você não gosta de aparecer. Irmão, você quer prosperar, você vai aparecer. Você que aprende a gostar de aparecer. Salmo 16:3. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Deus vai te fazer notável. Em nome de Jesus. Você carrega a bênção que transforma pessoas, lugares e ambientes. Onde está Gênesis 30:27? Ah, pastora, mas não é o lugar? Irmão, você pode trabalhar nos infernos, você prospera lá. Prospera. A bênção está em você e você muda lugares, pessoas e ambiente. Põe isso na tua cabeça. Eu trabalhava numa cidade grande chamada Votuporanga. Quem não é daqui, que não sabe, o pessoal que está no YouTube. E lá, nossa, como que eu prosperei. Acho que eu vou para Magda, minha cidade pequena, tem 3.000 habitantes, 3.300. Lá não vai virar nada, não. E foi minha Canaã. Que eu casei, que eu tive meus filhos, que eu prosperei como no salão, e Deus pediu meu salão, dei o salão, abri um negócio, estamos bem. Aqui Deus me levantou no ministério, eles acham que eu vou sair daqui? Imagina. Que é minha bênção. Né, Thaís? Vou sair nada. De vez em quando quer ir embora, né? Mas a gente Não quero mostra para mais. ela. Não quero mais. É aqui. Eu já entendi. Gênesis 30:27. Então Labão solicitou: se encontrei graça aos teus olhos, peço-te que fiques em minha casa, pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor só me abençoou por causa de ti. Tem lugares que só é abençoado porque você está lá. Se sair, sai a bênção. Pegou, né, Tatá? Se você sair, a bênção sai.
tua prosperidade está aliançada com o que sai da tua boca. Então, como que eu vou prosperar? Com o que você falar. Se você falar que você não vai ter, irmão, você não vai ter. Você tem que falar, eu vou vencer, eu vou enriquecer, eu vou pagar, eu vou conseguir, Deus vai me dar. Muda as palavras. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Olha lá, Números 31. Números 30. Aí você fica lá falando, ai, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Não consegue. Números 30. 1 e 2. Falou então Moisés aos chefes dos clãs da tribo de Israel: Eis que Yahvé ordena: se a pessoa que fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por juramento a cumprir a promessa formal, não poderá violar a palavra da sua boca, porque tudo aquilo que for prometido pela sua boca deve ser executado. O que você fala é executado. Então, se você fica assim, ai, não vou conseguir, vai ser executado. Números é o livro das leis. E aqui fala sobre leis, sobre promessas e votos. Para, irmão, de falar que você não vai conseguir. Você vai sim. Vai dar certo sim. Você já venceu. Todo dizimista é um edificador ungido para fazer aquilo que ninguém fez. Oh, glória! Eu declaro sobre você que é dizimista do Senhor. Você vai fazer ainda o que ninguém fez na terra. Em nome de Jesus. 1 Reis 5:5. Oh, glória. Eu vou fazer obras que ninguém fez. Vocês verão. Vocês verão. Não falo isso para me engrandecer, não. Falo porque eu vou levantar a bandeira do Evangelho e glorificar o nome do Senhor. 1 Reis 5:5. Por isso, planeja edificar um templo dedicado ao nome do Senhor, meu Deus, conforme Yahvé prometeu ao meu pai Davi, afirmando: teu filho, que colocarei no trono em teu lugar, é quem construirá um templo para o meu nome. Salomão, ele planejou, mas ele construiu. Ele fez o que o pai dele não fez. Davi foi o maior rei de Israel, mas Salomão fez o que o pai dele não fez, que construiu o templo. Aí me arrepia, gente. Me arrepia. Isso é lindo demais. Verdade que você não aceita, mas é para você. Se você não crê no profeta que você ouve, você não prosperará. Pastora, como que eu vou prosperar? Crendo no profeta. 2 Crônicas 20:20. Credes no Senhor teu Deus e será salvo tu e tua casa. Credes no profeta e prosperareis. Se você não acredita no profeta que você ouve, você não vai prosperar. Quem você ouve, você precisa crer que aquela pessoa é de Deus e fala da parte de Deus. Porque se você não crer, você não rompe. Vai ficar a mesma coisa. Aí só fica na igreja, se cantar bom. Tudo que te faz prosperar está nas tuas mãos. 1 Reis 17:12. Gente, olha isso. Esse versículo eu gosto, hein? Às vezes você fala assim, eu vou ter que fazer, vou ter que... O que te faz prosperar está na tua mão. Ao teu alcance. 1 Reis 17:12. Depende da situação do profeta. Sim, tem que ser homem de Deus. Veio desconcertado orar pela empresa e quase falimos. Porque a pessoa deixa o que tem. Por isso que você tem que saber identificar um homem de Deus, ver se ele está andando na palavra ou não. Você tem que ter o discernimento. Pedir o discernimento. Por isso que não pode pedir para qualquer um orar, qualquer um colocar a mão na cabeça. Senão afunda mesmo. 1 Reis 17:12. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, o Senhor teu Deus. É isso aqui mesmo? Ah, tá. Nós lemos.
Juro por seu nome que não tem um bolo sequer, somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. O que a viúva precisava estava dentro da casa dela, que era a farinha e o azeite. O que ela precisava, ela tinha. O que te faz prosperar está em você, está dentro da tua casa. Está ao alcance das suas mãos. Vou liberar de novo essa palavra, porque eu senti graça de Deus. O que te faz prosperar está dentro da tua casa. Não é com a ferramenta do outro. Deus vai te fazer prosperar com o que você tem, porque está ao alcance das tuas mãos. A viúva precisava da prosperidade, mas o que ela tinha como semente estava na casa dela, que era a farinha e o azeite. E a semente dela ela deu para o profeta. O que vai te fazer prosperar está dentro da tua casa, não está fora. A fé com obras te dá capacidade de produzir riqueza. Por que tem que ter fé? Para ter obras. Por que precisa ter obras? Para validar a fé. Porque a fé sem obras é morta. E quando você tem fé com obras, você produz riqueza. Deuteronômio 8. Queridos, riqueza não cai do céu. Riqueza é produzida. Riqueza é produzida. Eu estou num projeto eu estou preparando minha aposentadoria. Não que eu seja velha, mas eu vou ficar. Então, por que eu estou trabalhando? Ah, você nem trabalha, trabalhando. Porque eu estou preparando minha aposentadoria. Me preparando para o fim do mundo. Para viver junto com o cônjuge. 2 velhos na beira da lagoa. Né, marido? Aí não. Achei que tá. Deuteronômio 8. Versículo 17. Portanto, não digas no teu íntimo, a minha força e o meu poder me fez conquistar bens e riqueza. Antes, te recordarás de Yahvé, o teu Deus, porque é ele o que te dá força e capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, conforme hoje constata claramente. O que é o nosso pai na fé? Chutômetros. Abraão? Abraão era rico ou pobre? Rico. Então, se ele é rico e produziu riqueza, a Bíblia fala assim, ó, conforme os teus pais, que ele jurou uma aliança com Abraão, hoje ainda está constatando claramente. Então, você pode produzir riqueza. Ou seja, não está enriquecendo porque não está produzindo. Não está acreditando na capacidade que Deus deu. Pastora, mas não está falhando. Vai fritar com Deus. Faz a história mudar. Porque se o Deus que nós cremos é o Deus que faz brotar água na rocha, que abre caminho no deserto, isso tem que acontecer hoje. A Bíblia não mudou. Hebreus 13:8 fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Cadê o povo de Deus rico? Cadê o povo de Deus próspero? Vamos parar, gente. Vamos sair dessa vida. Vamos mudar esse ciclo. Vamos romper. Vamos romper em nome de Jesus. E o único que pode decidir romper a sua vida é você mesmo. Ninguém mais pode decidir isso por você. Alguém tem mais pergunta? Não, eu vou orar. Ou alguém quer incrementar? Eu vou aqui ver para a Nayara enquanto a gente vai fazer uma oração juntos aqui de renúncia. 19/7. 7 é julho, né? Misericórdia. Repreende o que está oculto, ô Ana Paula. Unge os portais da sua casa e vê o que está oculto. Unge os portais das entradas da sua casa e fala, eu repreendo
todo espírito em oculto, tocando nos animais. Quando começa a tocar nos animais, alguma maldição. Se você está infiel, dízimo, oferta, alguma coisa, se está em falta, se conserta. Que Deuteronômio 28 fala da maldição que alcança os nossos animais. Então, unge os portais da sua casa e fala, estou selando todos os meus bens, estou selando a minha casa, estou selando os meus bens e tudo que é meu, animais, os bens, a casa, filho, tá? Sela tudo. Ô, Nayara, você é da tribo de Ruben. Por um dia você é da tribo de Ruben. Era para você ser... Você nasceu que hora? Você sabe se você nasceu depois das 6 da tarde? Porque se você nasceu depois das 6 da tarde, você é da tribo de Simeão. Se você nasceu antes das 6 da tarde, você é da tribo de Ruben, tá? Se foi depois das 6, você é Simeão. Vamos orar, meu povo? Vamos. Mês que vem, 12 horas. Não, então você é de Ruben. Ihu, você é de Ruben. Teu trono que te ataca é Lilith, mais pesado, um dos mais pesados que tem. Queridos, mês que vem é dezembro. Dezembro nós está de férias, a partir de semana que vem. Mas eu vou ver se eu consigo montar a imersão Salomão para a gente fazer, tá? Depois vocês põem lá no grupo, gente. Senão eu vou ficar aqui falando de todo mundo. De 9 de abril. Não lembro. Vamos orar. Quero orar com vocês. Vai dar meu tempo. Repitam assim comigo, ó. Põe a mão no coração. Fala assim comigo. Eu não tenho pacto. Eu não tenho pacto Com a pobreza. Vou desligar teu microfone, marido. com a pobreza. Eu não tenho aliança. Eu não tenho aliança Com a miséria. Eu fui criado para refletir a glória de Deus e andar na bênção, a bênção da honra e da prosperidade na terra dos viventes. Cancelo, em nome de Jesus, toda ação de falência, dívidas, improdutividade, limitação e escassez. Chamo à existência a minha prosperidade, minha riqueza, minha abundância, meu enriquecimento, o aumento de ganhos, a fartura, o sucesso, a vitória, as conquistas, o progresso e o êxito, em nome de Jesus. Eu sou a imagem e semelhança do meu Deus, e em nome de Jesus, declaro com a minha boca que eu comerei o melhor desta terra. Amém, amém e amém. Concordo com a tua oração e aquilo que foi ligado na terra está ligado no céu. Você vai romper, você vai prosperar, você vai vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, vamos tirar nossa última foto do ano? Acho que é a última, né? Pelo menos das aulas é. Depois vai só na imersão Salomão. Vamos ligar nossas câmeras. Na Paula, o teu é tribo de 29. Isacar. Uma tribo branda. Isacar. Tribo de Isacar. Gente, todas as tribos têm lá. Em janeiro nós vamos estar estudando tempos e estações. Vai ser uma bênção. Sorriso no rosto. Vamos lá, meu povo. Glória a Deus. Aí mais uma.
Glória a Deus. Beijo no coração, queridos. Até ano que vem, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Povo de Magda, até domingo. Deus abençoe vocês. Bye, bye.